Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos conversar com o meteorologista, climatologista, o cientista Luiz Carlos Molhon, que já está conosco direto de Maceió. Maceió, lá na Lagoas, para poder falar conosco de todo o Brasil e também os países vizinhos, Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai, todos que nos acompanham aqui com as previsões do professor Luiz Carlos Molhon. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela participação nessa primeira participação em 2025, nesse primeiro papo conosco aqui do Tempo e Dinheiro. Obrigado por nos atender. É uma satisfação, Sérgio, estar com vocês e já quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os telespectadores um feliz 2025 e uma boa safra nesse ano. E perguntar, já emendando, como é que fica o clima aqui nesse primeiro trimestre agora de 2025. Havia a expectativa de que pelo menos teríamos um veranico estendido, de mais de 2, até 3 meses nesse primeiro trimestre. Isso vai se confirmar ou não? Vai ser mais curto esse veranico também, professor? Eu diria que grande chance de se ter um veranico nessa segunda quinzena de janeiro e possivelmente o início de fevereiro. Talvez umas 3 semanas. Mas o trimestre como um todo, fevereiro já recupera bem. Janeiro seria o ponto crítico, né? Porque está previsto que o pico do inverno nos Estados Unidos seja agora, nessa segunda quinzena. E, normalmente, quando isso acontece, as massas de ar polar são intensas lá, elas se propagam, passam por todo o Caribe e vêm em direção à costa norte do Brasil. Só que elas se posicionam um pouco mais ao norte e na região que elas estão posicionadas, o ar sobe, produz nuvens e chuva, e esse ar depois, em altitude, ele vem, se dirige para o sul e desce em cima do Brasil. Isso é que causa o nosso veranico, mas deve ser uma situação temporária, não deve afetar o trimestre como um todo. Eu diria que já a partir do 10, 15 de fevereiro começa a chover regularmente. Março deve chover acima da média. E a grande preocupação, principalmente no centro-oeste, acima de 15 graus de latitude sul, é que as chuvas em abril e maio podem ser excessivas. E quem plantou para colher nessa época precisa tomar muito cuidado. Quer dizer, quem vai colher, o ideal seria, principalmente no caso do centro-oeste, o ideal seria colher até o final de fevereiro e aproveitar para plantar logo a safrinha, porque realmente locais como, por exemplo, Nova Mutum, Sinop, e o acumulado do trimestre abril, maio e junho pode passar dos 1.000 milímetros em 3 meses. Isso aí, em termos da planta, tudo bem, só que dificulta as operações, né? Dificulta plantio, dificulta os tratos culturais e, eventualmente, até a colheita. Então, a preocupação é, na realidade, um veranico relativamente curto, porém, o excesso de chuva nesse período de final de março, abril e maio. Agora, professor, o que chama a atenção é exatamente essa condição atual. Observando os mapas, né, observando o satélite, nós vemos que tem muita chuva prevista para o Mato Grosso, para Goiás e, sobretudo, Minas Gerais. Isso faz parte exatamente desse contexto ligado também às condições climáticas lá, o inverno rigoroso no hemisfério norte. Tudo está interligado, o clima no mundo todo está interligado, né? Exatamente, né? A atmosfera não tem fronteiras. Muitos acham que frentes frias ou massas de ar polar do hemisfério norte não podem entrar no hemisfério sul e as do hemisfério sul não podem entrar no hemisfério norte. E o Equador seria, o Equador terrestre seria um fator limitante. Mas não combinaram nada com essas massas de ar, né? Nós temos eventos como, por exemplo, o de julho de 75, que causou aquela
geada negra no sul do Brasil, acabou com o café no norte do Paraná, Londrina, São Paulo, sul de Minas. E temos exemplo de fevereiro, do dia 7 ao dia 15 de fevereiro, em que o inverno do hemisfério norte teve o pico atrasado, né, em fevereiro, e causou, então, a entrada de uma frente fria que se estabeleceu em torno de 9, 10 graus sul, da costa do Nordeste até a Cordilheira dos Andes, e regiões como São Félix do Xingu, em 7 dias choveu 800 milímetros, né? Então, essas frentes elas podem realmente entrar. E quero adiantar já que não tem nada a ver com Laninha. Tá? Ainda continuam falando no Laninha, mas mesmo o pessoal do IRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, juntamente com o Centro de Previsão Climática da NOAA, nos Estados Unidos, eles lançaram a previsão agora na metade de dezembro, então no dia 20 de dezembro. Não, até concordo com a previsão deles. A maior parte do ano todo seria, então, um Pacífico na neutralidade, com um pico de 78% de probabilidade que fique neutro em abril, principalmente. Então, a probabilidade é crescente de janeiro a abril, depois decresce a probabilidade do Pacífico ficar neutro, mas a previsão é que realmente o ano de 2025 seja semelhante ao ano de 2006, em que nós tivemos uma recuperação de águas um pouco mais quentes e depois 2006 as águas ficaram neutras, ou seja, neutralidade é a temperatura da superfície do oceano está na média, ou meio grau para baixo ou meio grau para cima. Quer dizer, nessa faixa estreita. E nessas circunstâncias, a temperatura do Pacífico não tem influência alguma na distribuição das nossas chuvas. Lembrar também que o fenômeno completo é ENOS, é o Ninho, e o OS é a oscilação sul. A oscilação sul é a contrapartida da atmosfera, é a variação do campo da pressão atmosférica. Então, por exemplo, se as águas estão quentes, lá é o Ninho, se a pressão atmosférica baixar em cima da água quente, vai produzir nuvens de chuva, e o resultado vai ser um ar que vai subir até 10, 12 quilômetros de altura, depois se desloca para leste, descendo em cima da Amazônia e do Nordeste do Brasil, principalmente, causando seca, como foi 2015, 2016. Se as águas estiverem frias, normalmente acontece o contrário. Existe ausência de nuvens, pressão mais alta em cima das águas frias do Pacífico, e aí pressão mais baixa em cima da Amazônia e Nordeste, causando, então, chuvas em excesso. O contrário ocorre no Sul. O Ninho produziria mais chuva no Sul e Laninha produziria mais seca. Só que nós não estamos vendo isso. Eu fiz um estudo estatístico, uma correlação entre a temperatura da região chamada Ninho 3.4, que é a que os americanos mais adoram, e cheguei à conclusão que nesses últimos 50 anos, que em apenas 64% das vezes a atmosfera se acoplou às águas do Pacífico. E em 36% das vezes a atmosfera não se acoplou. Se a atmosfera não se acoplar, se ela não responder à mudança da temperatura da água do Pacífico, então não acontece nada, quer dizer, não há, na realidade, interferência do Pacífico na nossa chuva. Pode estar a água um pouco mais quente, como teve em 2023, pode estar a água um pouco mais fria, como foi no final de 2024, mas se a atmosfera não responder a esse estímulo, então não há interferência na nossa chuva. Portanto, eu acredito que o que vai predominar são as frentes frias, as massas de ar polar.
Lembrar, por exemplo, que agora, há 2 semanas atrás, as serras catarinenses registraram geadas. E olha que o calendário diz que estamos no verão, né? Então é possível. O ano passado também ocorreu em janeiro, dia 4 de janeiro, também as serras catarinenses registraram temperaturas negativas em janeiro, no verão. Então deve predominar a entrada dessas massas de ar polar. E, em geral, o posicionamento normal dessas frentes frias é um posicionamento que se dirige de noroeste para sudeste. Então, pega lá a região do oeste, da Amazônia, do Peru, aí desce e cruza ali Rio de Janeiro, São Paulo. Erroneamente chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, porque, na realidade, o Oceano Atlântico é uma das regiões mais áridas que existe no planeta. Chove menos de 100 milímetros em cima do Oceano Atlântico, em média. E isso aí foi copiado. No Pacífico existe a zona de convergência do Pacífico Sul, mas lá é uma corrente marinha quente equatorial que encontra com a corrente fria, o ramo da corrente fria polar. Então, em cima da água quente, a atmosfera está quente e úmida, em cima da água fria, a atmosfera está fria e seca, e isso provoca, então, essa zona de convergência no Pacífico Sul. Aqui na América do Sul, o que predomina é o aquecimento do Sol, né, que agora está toda. Porque lembrar que no dia 21 de dezembro, aí 10 dias atrás, o Sol chegou ao seu limite extremo sul, que é o Trópico do Capricórnio. E nessa segunda passada, agora ele começa a voltar para o Equador, e no dia 20 de março vai para o hemisfério norte, relativamente falando, e nessa segunda passada, esse aquecimento deve provocar mais chuva, né? Tempestades severas que, pelo estilo que nós estamos vendo, o tipo de chuva que nós estamos vendo, vão ser chuvas muito pontuais, isoladas, mas com grande capacidade de destruição. E se uma nuvem dessas, um cumulonimbus, como nós chamamos, que são essas nuvens de tempestade, se ela crescer e chegar, por exemplo, a ter o topo dela visto pelo satélite a 80 graus negativos, significa que ela está em torno de... O topo da nuvem está em torno de 15 quilômetros de altura. Então, a espessura da nuvem fica com 14, 15 quilômetros, então ela tem uma capacidade muito grande de provocar vendavais, rajada de vento superior a 50 quilômetros por hora, e em alguns casos até granizo, né? Muita chuva bem localizada, né? Como nós temos visto, e esse vai ser o tipo de chuva que nós vamos ter no verão. Entra a massa de ar polar e ela organiza essas chuvas que vão ser células isoladas, Sérgio. Bom, professor, quer dizer que nós já estamos registrando um verão um tanto quanto mais fresco, relativamente uma temperatura um pouco mais amena, por dizer assim. Estamos em pleno verão, mas a temperatura está um pouco amena. O senhor falava a respeito da influência do Pacífico, tanto no El Niño quanto no Laninha, esse ano na neutralidade, e o Oceano Atlântico, nesse caso, mesmo que tenha precipitações menores do que aquelas registradas, como o senhor mesmo disse, sobre o Pacífico, ele influencia também, por exemplo, as chuvas na faixa leste do Nordeste, na faixa litorânea do Nordeste também, em alguns estados do Nordeste. Ele tem uma influência também sobre as chuvas no Oceano Atlântico, professor? Certamente, né? Inclusive é por isso que a previsão é de excesso de chuva no mês de março, abril e maio, porque o Oceano Atlântico Norte, tropical norte, que é a fonte de umidade para as chuvas do Brasil, muita gente fala, ouvindo a mídia, que a umidade vem da Amazônia, mas a umidade não vem da Amazônia, ela vem do Oceano Atlântico Tropical Norte, que é a principal fonte de umidade. Então, o que a gente vê, a corrente equatorial está jogando. A corrente equatorial vem da África, corrente oceânica equatorial.
vem da África, quando chega ali no Rio Grande do Norte, ela bifurca. Uma parte vai para o Caribe, depois passa pelo Golfo do México, e aí eles denominam de corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo leva calor lá para a Escandinávia, para o Ártico. E parte dela retorna, mais ou menos na altura ali da África Ocidental, mais ou menos na altura do Senegal, Marrocos, ela retorna para a região tropical. Então, a região tropical norte do Atlântico está bastante aquecida, e isso vai ser a grande fonte de umidade, porque a partir de março, a chamada zona de convergência intertropical, que é a faixa em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, ela não é fixa geograficamente, ela vai descer, chegando à sua posição extrema ao sul, na ordem de 3, 4 graus sul, basicamente ali em cima do Ceará, e quando isso acontecer, os ventos de nordeste vão soprar da África, passa por cima do Oceano Atlântico, que está aquecido, e joga essa umidade todinha em cima do Nordeste e parte da Amazônia, de tal forma que vamos ter chuvas acima da média, mais ou menos até 15 graus sul, mais ou menos até a latitude de Brasília. Ao longo da costa, a chamada corrente quente do Brasil, também transportando calor, e claro, quando os ventos sopram, principalmente ventos locais como as brisas, né? Brisa do mar que sopra durante o dia, deve trazer muita umidade e fazer com que a costa, de maneira geral, desde o Nordeste, desde lá de Natal, no Rio Grande do Norte, até a costa da Argentina, fique um pouco mais úmida do que o normal. Mas, por exemplo, agora, se nós formos ver nesses últimos 30 dias, na Argentina, províncias como Corrientes, Santa Fé, Entre Rios, tiveram chuvas abaixo do normal, e nesse período é muito ruim para eles, porque o milho está reproduzindo, né? E a soja também está florescendo já. Então, não pode faltar água nessas circunstâncias, porque senão, digamos assim, atrapalha a produtividade. E no oeste do Rio Grande do Sul também. De maneira geral, no Brasil, esse mês de dezembro, as chuvas ficaram abaixo da média mesmo. Não chegou ainda a recuperar. Mas, por outro lado, passado esse veranico de janeiro e possivelmente os primeiros dias de fevereiro, nós vamos ter excesso de chuva, principalmente no Nordeste e na parte leste do Centro-Oeste e da Amazônia, Sérgio. É exatamente nesse sentido, professor. Alguns relatos de produtores lá do Rio Grande do Sul falando que há 10, 12, até mesmo 13 dias não recebem chuvas, né? Mas essas chuvas devem voltar em algumas localidades no Rio Grande do Sul, assim como na Argentina e até mesmo no Paraguai, enfim, não sei se está sofrendo o mesmo efeito, mas o Rio Grande do Sul. Então as chuvas devem voltar e essa volta pode vir além daquilo que a gente imagina com uma intensidade maior ou dentro de uma regularidade? O Paraguai está com chuvas até acima do normal, mas a fronteira oeste, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, tem tido déficit de chuva nesse mês de dezembro, que é um mês crítico, como eu disse, para se estimar a produtividade da soja e do milho, principalmente. E essas províncias, como a província de Santa Fé, Corrientes e Entre Rios, também o norte da província de Buenos Aires, também estão com chuvas abaixo do normal. A preocupação é que, como o oeste do Pacífico, lá próximo da Indonésia, da Austrália, ainda continuam com água muito quente, a preocupação é que se forme, como já ocorreu, não vou dizer que vai ocorrer novamente, que é muito difícil acontecer isso, mas ocorreu em abril, maio agora de 2024, aquele excesso de chuva no Rio Grande do Sul. Não vai ser, obviamente, tão catastrófico como foi aquele, porque eventos dessa natureza, eles
levam muito tempo para acontecer novamente, né? Por exemplo, no caso desse problema no Rio Grande do Sul, né, nesse ano 2024, tinha acontecido em abril, maio de 1941, quer dizer, levou 83 anos para se repetir. Mas já aconteceu no passado e acontece de novo. É a mesma coisa daqueles vídeos que vocês apresentaram, onde eu mostrei que o Rio Paraguai emplacou, nesse ano, o segundo nível mais baixo, né, do registro que nós temos em Ladário, de 120 anos, mais de 120 anos, desde 1901. Então, esses eventos extremos, eles acontecem. São raros, a probabilidade de ocorrer é rara, mas já aconteceu no passado. Como eu disse, no caso do Pantanal e do Rio Paraguai, o sétimo mais baixo foi em 1910, né? Que desmatamento tinha naquela época? Qual era a área cultivada, né, em 1910 para o Rio Paraguai e o Pantanal ter registrado o sétimo nível mais baixo? Então, eventos extremos ocorrem. Eu diria que o Rio Grande do Sul está sujeito, sim, a essas tempestades que se formam. É muito interessante, Sérgio, que o ar vem do Oceano Pacífico e quando ele vai passar a cordilheira, ali a cordilheira é alta, é 4.000 metros. Então, a distância entre a cordilheira e o que nós chamamos de tropopausa, que é o limite da troposfera, essa camada que a gente vive, acima disso nós temos a estratosfera. Então, a tropopausa é mais ou menos uma espécie de um teto dessa camada que nós vivemos, que é a troposfera. Então, quando ele tem que passar por ali, a massa de ar tem que se espremer, né, para poder passar, porque vem de cima do oceano até 12 quilômetros de altura, mas quando ela passa ali é 12 menos 4. Então, são 8.000 metros só. Ela tem que se espremer para passar por ali e ela afunila, como se fosse um tubo de pitô. Ela afunila e acelera. Quando ela desce a cordilheira, ela tem a tendência de formar tempestades muito rapidamente, tempestades que nós chamamos de complexo convectivo de mesoscala, são tempestades severas, e elas se formam mais ou menos a uns 500.000 quilômetros da cordilheira, em direção a leste, em direção ao Oceano Atlântico, e se desenvolvem rapidinho. A dificuldade é saber se elas vão passar pelo Paraná, São Paulo, por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul ou norte da Argentina e Uruguai. Muito difícil fazer esse tipo de previsão. Mas a probabilidade esse ano, nesse verão, é que realmente se tenha tempestades dessa natureza, que ou vão poder afetar a Argentina, Uruguai, ou Paraguai e o Rio Grande do Sul, ou mesmo até, como eu disse, passar por cima do Paraná e de São Paulo. É muito difícil prever, precisaríamos de radar meteorológico e, mesmo assim, seria uma previsão, como tecnicamente nós chamamos de nowcasting, quer dizer, é prever o agora. Muito curto, o intervalo muito curto. E, no caso do Rio Grande do Sul, especificamente, deveria ter um sistema de alarme, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, que eles detectam um furacão, já soam um alarme, ou detectam um tornado, que são mais rápidos na formação. Os alarmes tocam na cidade inteira, a sirene, e todo mundo vai para o abrigo para se proteger. No Rio Grande do Sul deveria ter um sistema desse, de alarme, em que a gente poderia ver por satélite e pelos radares a formação dessas tempestades severas e alertar o pessoal. Salvar danos materiais é impossível, mas pelo menos salvaríamos vidas, tá? Então, esse ano eu diria que o Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem que estar preparado para ter esse tipo de tempestade, Sérgio. Bom, nós estamos falando com o professor climatologista, doutor Luiz Carlos Molhon,
que fez um balanço até agora do que está acontecendo com o clima nesse comecinho de 2025, trazendo esses alertas aí de chuvas intensas. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, eu volto com a segunda parte dessa entrevista com o professor doutor Luiz Carlos Molhon, com a pergunta que eu deixo para o senhor responder na sequência. Dia 19 de março, dia de São José. A chuva já está prevista ou ainda depende, né, dos céus de São José, essa chuva no Nordeste? Daqui a pouco o senhor conta para a gente. Até já!